Oi, pessoal. Vamos então começar a nossa aula de HPV, que vai marcando o final do nosso bloco 3, na verdade, o final de mecanismos, né? A gente vai agora falar de um vírus muito importante, que tem um mecanismo bastante interessante, que tem uma relevância muito grande pela questão da participação na geração do câncer de colo de útero, tem a questão da vacinação, que é disponibilizada pelo SUS, enfim, tem uma série de abordagens do HPV e que muitos de vocês provavelmente vão ainda aprender mais para frente, as turmas de medicina, enfermagem, vão, vão haver ainda bastante HPV quando chegarem em saúde da mulher, porque é um vírus que é bastante, ele é muito relevante no contexto de saúde pública. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o HPV, que é o vírus do papiloma humano, né? A papiloma são essas lesões, né? Essas lesões verrucosas que aparecem na pele. A gente tem o HPV, tem muita essa questão de relacionar o HPV a uma doença sexualmente transmissível, mas a verdade é que o HPV, a gente tem tipos virais que podem ser sexualmente transmissíveis e podem ocasionar o câncer ou os condilomas, que são as verrugas genitais, mas a gente tem também um número imenso de tipos virais que causam as verrugas simples, né? Que são essas lesões de pele que aparecem nas mãos, no pé, no pescoço, enfim. E são muito comuns. Todo mundo já teve verruga, ou vai ter, ou tem. Então, são lesões benignas e que e que são causadas por HPV, tá? Em 1894, um pesquisador chamado Litt, ele começou a perceber que essas lesões não eram assim um aparecimento cutâneo casual, mas que a verruga poderia ter um envolvimento patogênico, né? Ou seja, poderia ter um agente etiológico. Então ele raspou uma verruga com uma lixa, uma verruga que o irmão dele tinha na mão, e depois ele fez um pequeno corte na sua pele e colocou esse raspado. Ele percebeu que dali a algumas semanas brotou naquele local uma verruga. Então, isso é uma coisa que às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade de entender, mas as verrugas que a gente tem na pele elas não aparecem ali por acaso. Cada verruga é um ponto de infecção por HPV, tá? Em 1907 foi provado que esse agente patogênico ele seria um vírus. Na época não se falava ainda em vírus, se falava em agentes filtráveis, porque ao raspar uma verruga e filtrar esse raspado num filtro que retém bactérias, ainda assim esse filtrado era capaz de causar uma infecção, mostrando que o agente etiológico passava nesse filtro. Então, hoje a gente sabe que esses micro-organismos que atravessam filtros que retêm bactérias são os vírus, porque eles são bem menorzinhos, né? Aqui então nós temos uma imagem do HPV, é o vírus da família Papilloma-Viridae, um vírus de DNA fita dupla, não envelopado, ele não possui um envelope lipídico, isso faz com que ele seja bastante resistente no ambiente, muito resistente, né? A gente sabe que os vírus têm envelope lipídico, qualquer sabão pode degradar esse envelope, fazendo com que o vírus perca a sua infecciosidade. Além disso, o HPV tem uma característica muito interessante que a gente vai ver basicamente só na família Herpes viridae, que é o tropismo pelo epitélio. Esses vírus, eles têm eles penetram e se replicam especialmente nos queratinócitos e em células da derme. Quando a gente fala de HPV, a gente está falando de mais de 100 tipos virais. O HPV ele é constituído por muitas linhagens de vírus. Que se recebem números, né, do 1 até o 100, hoje a gente tem mais de 100 mesmo, e a gente tem os tipos que estão que possuem tropismo pelo epitélio queratinizado, é aquela pele que tem uma queratina por cima. Então, o que é o epitélio queratinizado? Basta você olhar para o seu braço, isso é um epitélio queratinizado. Você tem a camada de pele por cima, você tem a pele por cima uma camada de células mortas, cheias de queratina, e é nessa região que esses tipos virais gostam de se replicar. Tá? E eles vão causar ali uma verruga comum, como essa que eu mencionei, que a gente tem no braço, nas costas, no pé, que todo mundo tem. Agora, a gente tem tipos virais que estão adaptados a se replicar no epitélio não queratinizado, que são as mucosas, tá? Aí, no caso, a gente tem os tipos virais 6 e 11, que são
mais associados a verrugas genitais, e outros tipos virais, principalmente os 6 e 18, que estão mais associados ao desenvolvimento de câncer de colo de útero, tá? A gente fala que o 16 e o 18, por serem mais associados ao câncer de colo de útero, ou seja, quando você pega todos os cânceres que são diagnosticados, 70% deles são causados pelos tipos 16 e 18. E quando você vai ver as verrugas genitais que são diagnosticadas, mais de 90% são causadas pelos tipos 6 e 11. Como a gente tem uma prevalência dos tipos 16 e 18 em câncer e dos tipos 6 e 11 em verrugas genitais, a gente fala que 16 e 18 são os tipos virais de alto risco, enquanto 6 e 11 são os tipos virais de baixo risco. Isso é importante quando a gente diagnostica uma paciente com uma infecção, por exemplo, lá no colo do útero por um tipo 6. A gente pode dizer, por exemplo, que ela está infectada por um tipo viral de baixo risco. Então, apesar de a gente estar achando HPV no colo do útero, existe uma baixa chance desse HPV desencadear um carcinoma, tá? Agora, se você encontra ali um tipo 6, um tipo 18, ela tem uma elevada chance de evoluir para câncer. É claro que em biologia e saúde ela é 100%, então a gente está falando de risco. Pode ser, por exemplo, que você tenha um carcinoma que seja desencadeado por um tipo viral, pelos tipos virais 6 e 11, mas a chance é bem menor. Para a gente entender, então, como o HPV causa as infecções, a gente precisa entender a dinâmica dos queratinócitos, que são as células onde o HPV, pelas quais ele tem tropismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os queratinócitos eles se renovam o tempo inteiro, né? Então, você tem a camada mais subjacente, você tem a derme, e aqui nascem os queratinócitos. Eles são células, né? Isso aqui a gente está falando de uma célula do tecido queratinizado, né? Da pele, da superfície da pele. Então, a gente tem lá na camada mais subjacente da pele, a derme, onde nascem os queratinócitos, células jovens com núcleo grande ainda. O núcleo grande indica uma taxa de replicação viral, uma taxa de um ciclo celular bastante dinâmico, onde está tendo muita produção de proteína ainda, onde a célula está se dividindo, né? Está dando origem a outras células, enfim, a gente tem esses queratinócitos ainda bastante ativos, e conforme o tempo vai passando, eles vão paralisando a sua divisão celular e depois eles entram em apoptose, perdendo o núcleo. Quando isso acontece, a célula morre, e aí no epitélio queratinizado, você tem essas células mortas se enchendo de queratina, tá? O que não acontece na mucosa. Na mucosa, as células elas vão ter esse processo de morte, mas elas não vão ser preenchidas com queratina, porque a mucosa não é queratinizada. Agora, a superfície da pele, ela é importante ter essa cobertura de queratina, de células mortas, porque isso protege, isso impermeabiliza a nossa pele, e com o fato de você não ter células vivas aqui expostas, faz com que a nossa pele ela não seja, por exemplo, de fácil acesso para um vírus, por exemplo. O próprio HPV, para ele entrar e causar o estrago que ele causa, ele precisa entrar por uma microfissura, né? Você vai coçar a pele, ou você vai, enfim, ter alguma lesão ali onde o HPV vai entrar, porque se ele esbarrar nessa camada aqui no estrato córneo, que são as células queratinizadas, ele não consegue entrar. Então, esses queratinócitos, eles demoram mais ou menos 2 meses a 2 meses e meio para sair da derme e efetivamente chegarem a essa parte mais superficial, onde eles já morreram. E aí eles vão ser descamados normalmente. Cada vez que você coça a pele ou você passa a mão na pele, você está dispersando um grande número de células mortas. Então, todo esse processo leva então de cerca de 2 meses a 2 meses e meio, onde você tem o queratinócito sendo induzido a parar a sua multiplicação e depois a entrar em apoptose. E aí ele vai chegar a essa parte mais superficial e vai ser substituído por novos queratinócitos jovens que estão vindo atrás, cumprindo o ciclo. Bom, isso gera um problema
Quando a gente imagina que o queratinócito vai morrer, então ele vai entrar, ele vai ter a sua multiplicação paralisada e vai entrar em apoptose, quando a gente entende isso, fica um pouco confuso pensar como que o HPV vai se instalar nessa célula, se essa célula vai morrer. Porque como que um vírus vai se estabelecer no queratinócito se esse queratinócito tem um prazo de validade tão curto? Enfim, ocorre a infecção, e se o HPV não fizesse nada, se ele simplesmente esperasse o queratinócito cumprir o seu ciclo celular, a gente não teria mais nenhuma infecção por HPV, porque todas teriam acabado. O HPV entraria aqui, o queratinócito morreria e o HPV morreria junto com ele. Por isso, o HPV ele desencadeia um processo muito particular e muito interessante, que é a imortalização do queratinócito. Então, após a transmissão desse vírus, como é que a gente pega o HPV? Bom, o HPV que vai causar verruga de pele, que é causado pelos tipos mais com tropismo pelo epitélio queratinizado, eles vão entrar, você vai entrar em contato com ele em diversas formas no seu dia a dia. Se encostar numa maçaneta, apertar a mão de uma pessoa, sentar numa cadeira, pisar no chão, estando descalço, tudo isso faz você ter contato com o HPV. Através de lesões muito pequenas na sua pele, pequenas feridas, ou através de uma coceira, você acaba levando o HPV para a camada basal ou para os queratinócitos. Então, só a gente voltando aqui um pouquinho no slide, o HPV ele não fica parado aqui nessa superfície, porque se ficasse ele seria, ele não conseguiria entrar dentro da pele. Ele precisa, através de uma microlesão, chegar nessa região onde a gente ainda tem células vivas e ativas. Chegando aqui, ele vai se instalar nessa célula e essa célula vai começar a produzir o vírus, né? Produzindo então algumas proteínas, sendo as mais importantes a proteína E6 e a proteína E7. A proteína E6 vai interferir com a proteína P53 dos queratinócitos e a proteína E7 vai interferir com a proteína RB, que é a proteína do retinoblastoma. Isso aqui causa um impacto muito importante nesses queratinócitos ou nessas células epiteliais, de modo geral, se a gente não estiver falando de um epitélio queratinizado. A proteína do retinoblastoma é a proteína que vai induzir que a célula epitelial pare de se multiplicar. É ela que vai dar o primeiro sinal para que aquela célula comece a morrer, como toda célula epitelial tem que morrer. Depois, a proteína P53 é aquela que vai induzir o início da apoptose, fazendo com que a célula perca o seu núcleo. Então, esse processo de primeiro parar a sua replicação e depois entrar em apoptose é essencial para que o queratinócito e toda a célula epitelial ele chegue ao fim da sua vida, cumpra seu ciclo e após 2 meses ele seja ele estando localizado na superfície da célula, ele seja disperso, né? Ele se desgarre e dê espaço para uma outra célula que está vindo atrás. Mas quando a proteína E7 se liga à proteína do retinoblastoma, você tem esse processo de paralisação da multiplicação prejudicado e a célula para, né? Ela para de ter a sua multiplicação limitada, ou seja, ela continua se proliferando, mesmo recebendo um estímulo para parar a proliferação, isso não ocorre, ela continua se proliferando. Ao mesmo tempo, ela também não entra mais em apoptose. Então, você tem queratinócitos, células epiteliais imortalizadas e se proliferando. Isso aí, quando vocês estiverem estudando neoplasias, que eu imagino que vocês já estejam estudando isso em patologia, ou então daqui a pouquinho vocês vão ver, células que não morrem e se proliferam constantemente, elas em algum momento vão começar a apresentar alterações malignas e com capacidade de invadir tecidos, que nada mais é do que o câncer, tá? Isso aqui ocorre o tempo inteiro. Toda essa patogenia que eu falei para vocês, ela é principalmente com relação aos tipos virais que causam câncer, tá? Porque
Por que eu não posso mostrar para vocês a patogênese da formação da verruga, por exemplo? A gente sabe como é que ocorre a transmissão dos tipos virais que causam verruga de pele, a gente também sabe que ocorre de alguma forma a paralisação da apoptose, que aquela célula continua se multiplicando, mas no caso da verruga de pele não ocorre essa evolução para câncer, não tem alterações malignas, né? Uma verruga de pele é uma lesão bastante branda, benigna, que você pode retirar até somente por questões estéticas, não tem nenhum problema ali você manter uma verruga. O problema é que a gente não conhece, né? A ciência não conhece ainda como é que funciona a patogênese da formação da verruga. Até por ser um processo bastante benigno, não gera tanto interesse assim. Agora, a formação do câncer a partir da infecção por HPV ele já é bastante estudada. E é esse que eu passei para vocês aqui, tá? Agora, até mesmo os tipos virais que se instalam no epitélio e levam ao câncer, a maioria dessas infecções, né, ela é eliminada pelo sistema imune. Então, a gente tem um número muito grande de casos de câncer de colo de útero, né, todos os anos, mas isso é só uma pequeníssima porcentagem dos casos de pessoas que se infectaram por HPV. Tá? Porque a maioria dessas infecções ela nem chega a se manifestar porque elas são controladas pelo sistema imune antes dos sintomas aparecerem. Bom, aqui a gente volta então a falar sobre o aparecimento da verruga de pele normal, né? Porque eu expliquei para vocês a patogênese do câncer, mas a patogênese da verruga cutânea ela segue mais ou menos o mesmo raciocínio. A gente então tem um epitélio cutâneo, o epitélio queratinizado, né, da pele, onde você tem as células jovens aqui embaixo. Em algum momento, as células elas começam a receber um sinal para que elas parem a sua multiplicação através da proteína do retinoblastoma e elas começam também a entrar em apoptose, porque a proteína P53 manda elas fazerem isso. Elas morrem e elas vão ser substituídas por novos queratinócitos que estão vindo atrás. Quando ocorre infecção pelo HPV, esses queratinócitos, eles recebem esse sinal da proteína do retinoblastoma, mas a proteína 7 do vírus, ela se liga nessa proteína, impedindo que ela atue. Então, as células não paralisam mais a sua multiplicação, elas continuam se multiplicando. Ao mesmo tempo, a proteína E6 impede que a proteína P53 atue. Então, essas células aqui, além de estarem se multiplicando, não entram mais em apoptose e elas continuam vivas e se replicando aqui normalmente nesse epitélio. O problema é que todo esse mecanismo de renovação da pele, ele não para. Então, a gente tem sempre novas células epiteliais nascendo e vindo aqui, né, da parte de baixo para cima. E aí elas vão sendo produzidas, essas novas células, e elas encontram essa massa de células infectadas pelo HPV que não morreram. E aí o processo continua. Você vai tendo essas células jovens empurrando as células mais antigas que estão imortalizadas para cima, e aí a gente tem aquela lesão que é a verruga, que é um grupo de células epiteliais que não morreram e estão sendo agora empurradas cada vez mais para fora da pele, né? E aí faz aquela lesão que a gente começa aquela elevação no tecido epitelial. Então, aqui a manifestação clínica, né? A gente tem a verruga cutânea simples, são as verrugas vulgares, elas são lesões benignas, né? Você retira apenas por uma questão estética. Elas são normalmente elas têm esse aspecto hiperpigmentado, que é uma consequência da produção de melanina aqui nessa região. Quando elas se apresentam nas regiões de mãos e pés, elas costumam ser hiperqueratinizadas também, até porque a mão e o pé são regiões queratinizadas, então a verruga nessas regiões apenas reproduz o aspecto, né, da região onde ela está. Verrugas que se apresentam na axila ou pescoço costumam ser múltiplas, porque é uma região de dobra, então a pele, né, havendo esse contato, né, da pele, principalmente na axila, por exemplo, você abre e fecha o braço o tempo inteiro, nesse movimento você acaba infectando outras regiões adjacentes com o vírus que estava nessa região mais pontual, tá? No pescoço acontece muito de você usar um cordão, por exemplo, isso ir provocando pequenas microlesões e espalhamento do vírus que estava em uma verruga para outras regiões aqui do lado. Mas é um processo bastante benigno e ninguém morre por causa de verruga, tá?
A verruga plantar também, ela é a mesma coisa que a verruga vulgar, o problema é a localização, né? Quando você tem uma verruga no pé, especialmente nessa região do pé aqui, essa é uma região que você está pisando o tempo todo. Então, o que acontece é que o tecido epitelial, né, as células jovens que estão vindo e empurrando essas células infectadas, elas não consegue ser formado aquela elevação, porque o pé está o tempo inteiro pressionando essa região. Então acaba havendo a verruga se formando para dentro. Você tem uma massa de células que é pressionada. Isso aqui pode ser bastante doloroso, porque você tem essa formação da verruga nessa parte interna, quando você pisa, costuma doer. Isso aqui é uma imagem de um pé cheio de verrugas plantares, mas normalmente as verrugas plantares se apresentam assim, de uma forma única, tá? Isso aqui você pega facilmente andando descalço em qualquer lugar, porque o chão tá cheio de HPV. No caso das verrugas genitais, que a gente chama de condiloma acuminado, normalmente elas são múltiplas, tá? Bem delimitadas, tem esse aspecto rugoso, a superfície ela fica toda enrugada num aspecto que a gente chama de couve-flor, é esse o nome mesmo, e como eu falei, podem ser causadas por tipos de baixo risco ou de alto risco, causando lesões em toda a região da mucosa genital. Aí você pode ter no pênis, na vulva, períneo, ânus, enfim. E isso aqui pode atingir o colo do útero. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, que a gente tem essa região genital feminina cheia de verrugas, e elas ficam bem múltiplas por uma questão de localização, porque pela questão do atrito aqui diário, né, no normal, até o ato de caminhar mesmo faz com que verrugas que estavam em um ponto só acabam contaminando outras regiões dessa mucosa, levando ao aparecimento de múltiplos condilomas. Mas enfim, por exemplo, se essa paciente aqui tiver uma relação sexual, esses vírus que estão alojados aqui nessa parte externa podem alcançar o colo do útero, e aí, se eles forem tipos de alto risco, tem uma grande chance deles evoluírem a um câncer de colo de útero, tá? O HPV também pode se manifestar na mucosa oral, afinal de contas, se ele se manifesta na mucosa genital, por que não se manifestaria na mucosa oral, né? A principal forma de transmissão do HPV oral é o sexo oral. Ele pode causar também, quando se manifesta, pode ter esse aspecto de verruguinha mesmo, onde fica essa lesão externa, né? Fica esse formato de verrucoso, ou então você pode ter uma lesão mais plana, que fica com esse aspecto esbranquiçado, e também o HPV oral, ele é uma das principais causas do câncer bucal. Mas tudo que a gente viu agora, deixa eu voltar aqui, isso aqui é o aparecimento das verrugas, né? Que é aquilo que a gente visualiza como aquelas lesões que fazem essas elevações na pele, né? Quando o HPV ele atinge o colo do útero, aí você pode ter nessas células alterações que vão causar mais do que uma lesão estética. Você pode ter uma alteração celular que vai afetar toda essa região do tecido, e eventualmente ela pode atravessar o tecido saindo do colo do útero e se transformando num câncer, né, num carcinoma invasor. Então aqui a gente tem um aspecto didaticamente mostrando para vocês como é que é o aspecto das células normais do colo do útero, né? Então aqui você tem a membrana basal, a superfície, você vê que a superfície também ela é formada por células achatadas. É claro que aqui não tem aquele processo das células se encherem de queratina e morrerem, porque não é um epitélio queratinizado. Então, o que vai acontecer, como é uma mucosa, o que acontece é que essas células epiteliais, elas começam a ficar com seu núcleo bem pequenininho, elas começam a ficar achatadas, as células elas ficam achatadas como se fosse uma folha, com um núcleo bem pequenótico, né, uma bolinha bem pequenininha, e ela é descamada, normalmente dando lugar a outra célula que está vindo atrás. Quando o HPV se instala, ele acaba gerando lesões que de início são lesões pequenas, que a gente chama de lesões de baixo grau,
que, se não forem tratadas, vão aumentando em extensão e eu diria, em qualidade de lesões, né? Em qualidade de alterações. As alterações vão ficando cada vez mais visíveis e mais extensas no tecido. Quando a gente tem uma grande quantidade de células já e muito alteradas, a gente está falando de lesões de alto grau, tá? Essas lesões, até aqui a gente consegue tratar, mesmo que você tenha uma grande quantidade de células tomadas, enquanto as alterações estão restritas a esse tecido, a gente pode tratar removendo essas células infectadas. O problema é quando a membrana basal ela é rompida e você tem o extravasamento de células alteradas para outro tecido. E aí a gente está falando de um carcinoma invasor. Então, quando a gente fala de lesões no colo do útero provocadas por HPV, a gente está falando de dois eventos, que parecem a mesma coisa, mas não é. Um é a neoplasia intraepitelial, o outro é o carcinoma. A neoplasia intraepitelial quando a gente fala neoplasia, parece que tudo é câncer, mas não. Esse termo, neoplasia intraepitelial, ele se refere à presença de células com alterações, né? Alterações malignas, inclusive, porém limitadas ainda ao tecido. Aquela região, aquelas células alteradas ainda não estão em grande quantidade e ainda não saíram daquele tecido, tá? Então, tanto a neoplasia intraepitelial, que a gente chama de NIC, e o carcinoma, o que a gente é a situação onde a gente vai ter o câncer do colo do útero, e eles são causados pelos tipos de alto risco, especialmente os tipos 16 e 18. A transmissão é sexual, né? Porque ou de uma pessoa com HPV para outra, ou porque no ato sexual você carrega vírus que estão ali formando condilomas na região externa do trato genital feminino. A evolução é lenta, normalmente leva uma média de 5 anos, então os exames ginecológicos periódicos, eles são capazes de detectar essas lesões antes que haja um câncer instalado, tá? Então as neoplasias intraepiteliais, elas sempre surgem, o câncer de colo de útero, ele sempre segue o caminho de uma neoplasia intraepitelial que vai aumentando de extensão até que chega no carcinoma. Aqui é um aspecto de um câncer de colo de útero, onde o colo do útero foi removido, né? E aqui a gente consegue visualizar, você não precisa nem ser um especialista para saber que tem algo errado nesse colo de útero, né? Essa lesão aqui, ela começou com uma infecção pontual pelo HPV e você vê que já havia uma grande, uma extensa região do colo do útero alterada por conta dessa infecção. Aqui também a gente consegue ver, só que nessa imagem a gente tem o útero inteiro removido, tá? Quando a paciente é mais jovem, eu já vou falar rapidinho, a gente consegue tirar só o colo do útero, né? Se ela deseja ainda manter o útero para engravidar posteriormente, é possível tirar só o colo do útero. Uma paciente mais velha ou que não queira ter filhos, a gente pode retirar o útero e o colo, né? E aqui a gente vê também que esse colo já estava com uma lesão bem visível. O diagnóstico da infecção pelo HPV, e aí o diagnóstico da infecção genital, né? Eu estou falando agora de câncer de colo de útero. O diagnóstico dessa infecção pelo HPV, ele é clínico, né? Pelo exame ginecológico, que vai olhar o colo do útero e ver que se tem alguma coisa errada com ele, mas principalmente citopatológico, porque pela citopatologia é possível visualizar a infecção pelo HPV antes que comecem a aparecer alterações visuais no colo do útero. Ele é realizado através de um esfregaço de células. Então, é introduzido até o colo do útero uma espátula, tem como se fosse uma escovinha na ponta, que vai raspar um pouquinho das células aqui do colo de útero, colocar numa lâmina e você leva para o laboratório, onde vai ser feita ali uma coloração que a gente chama de Papa Nicolau. Então, o exame, na verdade, a gente fala que o exame é Papa Nicolau, na verdade o exame não é Papa Nicolau. Papa Nicolau é a coloração que é usada para atingir essas células e a gente poder conseguir visualizar essas lesões e visualizar também como é que está lá o colo do útero, se está saudável, se está com alguma alteração. A gente não tem a coloração de Gram, a gente também tem a coloração de Papa Nicolau, tá?
E aí, feita essa coloração, você coloca lá no microscópio e você consegue visualizar. O correto é a gente conseguir visualizar todas as nossas células do colo do útero assim, como essas aqui que eu estou marcando aqui para vocês. Ou seja, células com aspecto achatado, como se fosse uma folhinha bem fina, com um núcleo muito pequenininho, que a gente chama de picnótico, e com a coloração bem uniforme. Essas células aqui, que eu estou marcando agora aqui, ela já tem aspectos de infecção pelo HPV, principalmente pelos fatos de elas terem alterações nucleares, ou seja, o núcleo grande. O núcleo grande em si indica que ela está essa célula está em atividade, quando não deveria, porque ela deveria estar com o núcleo pequenininho já pronto para morrer, porque é uma célula que deveria estar descamando já, então essa célula não morreu. Essa célula continua com o núcleo ativo e com esse halo, né, em volta do núcleo, essa parte branca que tem aqui também, que essa aqui também tem, que a gente chama de coilócito. E o coilócito é uma característica quase que assim, uma certeza. Quando você vê um coilócito, você está vendo uma infecção por HPV naquela lâmina. Aí, se houver alguma alteração, por exemplo, se aparecer isso, né? Na lâmina, essas células aqui, com sugestão de infecção pelo HPV, a gente sugere que seja feita uma colposcopia. A colposcopia é um exame onde o médico consegue ter uma visualização melhor do colo do útero para verificar se não tem nenhuma alteração. Porque quando o HPV ele começa a causar as alterações, ele começa, consequentemente, a gerar uma alteração não só a nível celular, mas visual também. O colo do útero começa a apresentar algumas modificações que não são normais. Então, aqui a gente tem uma cérvix normal, um colo do útero normal, que não sangra, que não tem alteração de cor, que parece saudável. Aqui a gente já começa a ter algumas alterações, repara essa mudança de coloração, né? Aqui, isso aqui quando a gente joga um ácido tricloroacético, a gente consegue visualizar melhor a região que está tomada pelo HPV e com alteração celular ela começa a ficar esbranquiçada. Percebe que aqui a gente tem um pontinho esbranquiçado que vai ficando cada vez maior e aqui já é até um aspecto de ferida, né? De sangramento, isso aqui já está bastante avançada essa lesão. Quando a gente tem uma lesão pequena ainda, né, tudo isso aqui ainda é muito recente, a gente chama de NIC1, que isso aqui é relativo a uma neoplasia intraepitelial cervical de grau 1. Aqui já é um NIC2, aqui já é um NIC3. O NIC3 é quando quase todas as células estão tomadas, né? Então, quando você tem mais de 2/3 das células ali do colo do útero tomadas, a gente já chama de NIC3, e nesse caso já é um NIC3 que a gente chama de carcinoma in situ. É quando realmente todas as células estão tomadas com alterações e a gente já pode dizer que é um carcinoma. O que acontece aqui é que ele ainda não atravessou o tecido. Quando ele atravessa o tecido, a gente chama de carcinoma invasor, porque ele está invadindo outro tecido. Aqui é mais ou menos como o que eu já tinha falado no outro slide. Então, quando a gente atinge até 1/3 da camada basal com células anormais, é um NIC1, que é a neoplasia intraepitelial de grau 1. Quando atinge 2/3 da camada basal, é NIC2. Entre 2/3 e toda a camada basal é o NIC3, né, que em determinado momento a gente chama o NIC3 de carcinoma in situ. E quando invade o tecido subjacente, é o carcinoma invasor. Aqui, para a gente dar uma olhada em como é a histopatologia, vou voltar aqui no slide rapidinho, porque eu não mencionei para vocês que quando o médico visualiza alguma alteração na colposcopia, ele solicita uma histopatologia. A histopatologia, quando você retira um fragmento do tecido e vai visualizar, né? Aí assim a gente consegue visualizar como que aquelas células foram afetadas. Você faz um corte histológico e consegue ver ali qual é a proporção de células naquele tecido que está alterada por causa do HPV. Então, se você não tem alterações, é o que a gente chama de uma histologia normal, é o que se espera encontrar. Agora, quando você começa a ter até 1/3 de células alteradas, é uma displasia leve, né? Ainda é o NIC1, uma lesão, todo NIC1 é uma lesão de baixo grau, tá? Porque até aqui a gente ainda consegue facilmente reverter uma infecção por HPV que é detectada nesse momento.
até 100% dos casos são tratáveis e não evoluem para câncer. O problema é quando a gente já chega, a abordagem do paciente já é feita quando ela já está em uma lesão de alto grau, né? A lesão de alto grau, que é a Gazil, ela pode ser uma lesão NIC2, que é quando você tem até 2/3 de células afetadas, ou NIC3, que é quando você tem mais de 2/3 ou todo o epitélio tomado de células alteradas. Quando a gente chega nesse estágio de todo o epitélio tomado, é uma lesão de alto grau, NIC3, que a gente está chamando então de carcinoma in situ, ou seja, um câncer localizado. In situ significa no local, então um carcinoma localizado. O problema é quando essas células alteradas invadem o tecido adjacente e aí a gente tem um carcinoma invasor. Até aqui a gente consegue até tratar, gente. O problema é quando chega nesse ponto aqui, aí a gente não está falando mais de uma infecção. O problema mais não é a infecção pelo HPV, já é um câncer que invadiu e vai ser tratado como outros tipos de cânceres. O tratamento, então, se a gente estiver falando de verrugas cutâneas, é uma remoção com bisturi, com laser, né, com crioterapia. Eu não recomendo que você retire em casa, porque quando você retira uma verruga em casa, você simplesmente tira uma parte, né? Deixa eu voltar lá no outro slide para vocês entenderem. Se a gente retirar esta parte aqui, como é que você faz quando coça, tira com a unha? Você tira só essa parte aqui superficial. O HPV ele está infectando células um pouco abaixo. Então, não adianta você tirar essas células as células que estão vindo, jovens que estão vindo aqui embaixo, vão continuar empurrando essa massa de células infectadas e a verruga vai voltar. Então, o correto é você realmente procurar o dermatologista, porque ele tem técnicas que permitem remover essas células alteradas, né, pelo HPV, no caso das verrugas cutâneas, e eliminando as células infectadas em volta para que a verruga não retorne. No caso do condiloma acuminado, vamos voltar nele também, é esse aqui. Isso aqui é bastante feio, né? Mas o tratamento com ácido tricloroacético, ele faz com que essas verrugas regridam bastante e elas até caiam algumas. E aí você fica com o epitélio, né? A mucosa sem verrugas funciona. É o tratamento mais indicado com ácido tricloroacético. Agora, para as neoplasias intraepiteliais, ou seja, quando a gente já passa de NIC1, aí o correto é começar a tentar remover aquele tecido para não deixar as células alteradas se espalharem e levarem a um câncer. Então, a gente pode fazer uma conização, que é a remoção do colo do útero, ou uma esterectomia, que é a remoção do útero como um todo. Como eu falei lá no outro slide, uma mulher jovem que ainda tem vontade de ter filhos, pode-se tentar uma abordagem de conização. Aí você tira o útero, tem esse nome conização porque ele sai na forma de um cone, e aqui, como teve um impacto, né, no colo do útero, porque removeu bastante tecido, caso essa mulher engravide, tem que ser feito um procedimento chamado cerclagem para fechar essa área e a criança não sair, né, não escorregar ou não ter um aborto espontâneo. Agora, quando já é uma mulher mais velha, é mais indicado remover o útero todo, tá? O colo do útero e o útero. A prevenção, eu vou falar da vacina primeiro, porque é a única forma assim, da gente prevenir o HPV pela vacinação. Lembrando que a vacinação não protege contra verrugas de pele, porque é outra história, tá? Ela protege contra o desenvolvimento. O objetivo da vacina é prevenir, reduzir os casos de câncer de colo de útero no futuro. Então, ela é voltada contra os tipos 6 e 11, 16 e 18, que são os tipos de baixo risco, 6 e 11, e alto risco, 16 e 18. Mas o HPV ele é amplamente disseminado. Tanto os tipos virais que causam verrugas de pele, tanto os tipos de baixo risco que causam condilomas acuminados, quanto os tipos os tipos virais de alto risco que causam as lesões de alto grau, eles estão amplamente disseminados na população. Então, a vacina só é efetiva quando antes da pessoa iniciar a vida sexual, porque depois disso, a chance de nos primeiros contatos sexuais haver uma contaminação por HPV é altíssima, tá?
O uso do preservativo ele é sempre recomendado, né? Mas falando a verdade, no caso do HPV, ele não previne totalmente. Porque mesmo que você não consiga, não haja transmissão de uma pessoa para outra, foi como eu mencionei para vocês. Se a gente tiver uma mulher, por exemplo, cheia de verrugas genitais na região da vulva, o ato sexual com ou sem preservativo vai fazer o carreamento de vírus para o colo do útero. Tá? Então, a forma mais importante é fazer o exame preventivo anualmente. Tá? Na verdade, existem até protocolos do Ministério da Saúde que, se a mulher não apresentar lesões ou nenhuma alteração no exame, ela pode demorar mais tempo para fazer o próximo. Mas o exame anual, ele elimina qualquer chance, né, de você ter uma lesão que de repente evoluiu de forma rápida para um câncer. De modo geral, leva-se 5 anos entre o NIC1 aparecer e o carcinoma se instalar. Tá? Então, não é tão lento assim, mas ele não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, o acompanhamento ginecológico regular, ele faria com que a gente tivesse casos baixíssimos de câncer de colo do útero, porque se a gente detectar ainda lá atrás, no NIC1, quando você ainda tem apenas 1/3 das células alteradas, a taxa de cura é de 100%. Então, pessoal, aqui eu quis mencionar alguns aspectos importantes do HPV para vocês. Como eu falei, eu acho o HPV uma matéria bastante relevante, não só para mecanismos, mas para a vida também. Mas ele tem alguns aspectos mais complicadinhos, como essa questão da inibição da apoptose, da inibição do ciclo celular normal. Então, qualquer dúvida, vocês me perguntem, ok? Um bom estudo e até mais!